Oi gente, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a clínica e emergência da cardiomiopatia hipertrófica felina. Eu sou Isadora Frota, médica veterinária pós-graduada em medicina felina e ajudo você, veterinário, a tratar os gatos nas suas principais alterações, sejam elas clínicas ou emergenciais. As cardiomiopatias em gatos muitas vezes acabam passando desapercebidas na clínica, uma vez que o sopro em gato é um pouco mais complicado de auscultar e poucos profissionais têm o hábito de incluir exames cardíacos nos exames de rotina. Uma vez que a gente entende como que ocorrem essas alterações, quais são os principais sinais clínicos que podem indicar essa alteração cardíaca, a gente consegue dessa forma colocar a cardiomiopatia hipertrófica nos nossos diagnósticos diferenciais, fazendo com que a gente possa diagnosticar essa alteração de forma precoce e com isso a gente melhora o prognóstico do nosso paciente. A cardiomiopatia hipertrófica felina é uma cardiomiopatia mais comum em gatos e ela é caracterizada pelo espessamento do miocárdio de uma forma concêntrica, ou seja, esse músculo ele vai espessar para dentro da luz do órgão. E com isso, a gente vai ter o comprometimento da função cardíaca. E é muito importante que a gente compreenda as causas, os sinais clínicos e como a gente realiza o diagnóstico e o manejo desses pacientes para que a gente possa promover um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. As principais causas da cardiomiopatia hipertrófica felina incluem mutação genética, encontrada principalmente nas raças Maine Coon, Ragdoll e até mesmo Sphinx recentemente. Temos também as predisposições familiar, que acontece também na raça Ragdoll, na Maine Coon e na raça persa. E podemos ter também secundária a algumas outras alterações, como o hipertireoidismo ou mesmo um infiltrado neoplásico e a acromegalia também. Os fatores de risco normalmente são idade mais avançada, essas raças que eu comentei, o histórico familiar de alguns outros gatos terem já essa alteração na família e a obesidade, entre outras doenças também que podem acelerar o metabolismo, fazendo com que esse músculo trabalhe em excesso e com isso cause essa hipertrofia do músculo cardíaco. Os principais sinais clínicos que esses gatos vão apresentar podem incluir anorexia, dispneia, letargia, em alguns casos até mesmo tosse, intolerância ao exercício, desmaios, arritmias, edema pulmonar. E a cardiomiopatia hipertrófica ela também pode acabar predispondo a tromboembolismo. E aí nesse caso a gente pode ter pacientes com presença de paresia ou até mesmo paralisia dos membros pélvicos e, em alguns casos, também a morte súbita. E como a gente realiza o diagnóstico desse paciente? Os pacientes eles podem apresentar um ritmo de galope na ausculta cardíaca. Tem alguns pacientes que apresentam taquipneia com a respiração mais superficial, presença de sopro, pulso fraco, crepitação pulmonar devido a edema pulmonar e também cianose. No raio-x, a gente pode observar uma dilatação atrial esquerda, que ocorre secundário a uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, e podemos encontrar também no raio-x edema pulmonar ou até mesmo a efusão pleural. Já no ecocardiograma, a gente vai observar o aumento da espessura do septo interventricular e também o espessamento da parede do ventrículo com essa hipertrofia concêntrica. E com isso a gente também vai visualizar uma disfunção diastólica e uma dilatação do átrio esquerdo. E também a gente, em alguns casos, podem observar presença de trombos dentro da luz do órgão. Então agora a gente vai falar sobre o tratamento da cardiomiopatia hipertrófica felina. Quando a gente atende um paciente que está ainda no início da alteração, que não apresenta repercussão hemodinâmica, eles devem receber um acompanhamento e aí esse acompanhamento vai variar de acordo com a idade desse paciente, de como que esse paciente está. E nessa fase, normalmente eu costumo prescrever já o ômega 3
para que a gente possa utilizar ele de uma forma de um anti-inflamatório, né, natural, que vai melhorar o sistema como um todo e também vai acabar ajudando na parte cardíaca. Caso esse nosso paciente apresente risco de formação de trombo, a gente deve fazer o uso do clopidogrel. E aí a gente pode estar utilizando a dose de 19 mg por gato uma vez ao dia, né, CID. Em casos de pacientes que apresentam arritmias ventriculares, a gente pode utilizar o atenolol na dose de 6,25 mg gato 2 vezes ao dia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os pacientes que vão chegar pra gente em emergência, tá? Então, caso esse nosso paciente apresente, chegue pra gente, né, nesse quadro de emergência, é porque ele já tem uma repercussão hemodinâmica importante. Então, a gente pode detectar hipotensão, hipotermia devido a baixo débito cardíaco ou até mesmo disfunção sistólica através do ecocardiograma, e a gente deve utilizar nesses quadros a dobutamina na dose de 2 a 5 microgramas por quilo por minuto. Em casos de pacientes que chegam para a gente em edema pulmonar, a gente pode utilizar a furosemida na dose de 2 miligramas por quilo ou 1 miligrama por quilo, e a gente pode fazer a utilização dela a cada hora até que a gente consiga reverter esse quadro de edema pulmonar. E uma coisa muito importante na emergência é que a gente tem que lembrar que esse paciente ele vai chegar para a gente com quadros de dispneia e provavelmente com déficit de oxigênio. Por isso, imediatamente, a gente precisa estar colocando esse paciente no suporte de oxigênio antes da gente começar qualquer manobra. Caso o paciente apresente, por exemplo, efusão pleural, ela deve ser drenada por toracocentese. E a gente pode estar realizando isso, né, tanto com a auscultação, ouvindo esse padrão, né, de ausculta e drenando, ou se por acaso você trabalhar numa clínica que apresente o FAST, é ainda mais fácil porque daí você consegue visualizar o local onde está apresentando ali a efusão pleural, né, e drenando no quadrante correto. Então, após a gente conseguir estabilizar esse paciente e esse paciente para casa, a gente deve sempre prescrever os antitrombóticos, porque a gente sabe que é uma patologia que tende a formar trombo. A gente vai utilizar também inotrópico negativo e antiarrítmicos, né, como o atenolol, naquela dose que eu comentei, de 6,25 mg por gato. E a gente também pode fazer uso da furosemida, já numa dose mais baixa, né, de 0,5 mg por quilo CID ou BID, dependendo da situação. E em alguns gatos a gente consegue até fazer a utilização dessa furosemida em dias alternados. Uma outra opção que a gente tem também para utilizar no lugar da furosemida é a torazemida, já na dose de 0,1 a 0,2 mg por quilo, BID ou CID também, dependendo da situação do nosso paciente. A gente pode também fazer a prescrição do inotrópico positivo, que é o pimobendan, na dose de 0,2 a 0,4 mg por quilo BID, e esse a gente só vai utilizar em estágios mais avançados que esse paciente esteja apresentando baixo débito cardíaco. Porém, o uso dessa medicação ela é contraindicada em casos de obstrução das vias de saídas do ventrículo direito, tá? Então tem que ter cuidado na hora de fazer a prescrição do pimobendan. E quais são os cuidados que a gente deve ter na hora de conversar com o tutor e liberar esse paciente? A gente deve sempre orientar esses tutores sobre os cuidados diários e também o monitoramento necessário para cada gato, como a administração regular das medicações, porque tem muitos tutores que, por ser uma medicação de uso contínuo, eles por conta própria acabam parando a medicação, né? Ou se não, fazendo de qualquer jeito. E com isso a gente acaba tendo piora no quadro do nosso paciente. Então isso é muito importante quando a gente libera esse paciente, que a gente tem essa conversa que o tutor ele não pode de maneira alguma parar a medicação sem que seja a indicação nossa, tá? Então sempre frisar isso com eles, por conta de ser essas medicações de uso contínuo, e a gente sabe que tem alguns tutores que acabam abortando o tratamento por conta própria.
A gente precisa também sempre estar monitorando o controle de peso desses nossos pacientes, porque a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade pode influenciar sim nesses quadros e inclusive agravar, tá? Então a gente precisa também passar essas informações para o tutor para que a gente consiga manter esse paciente num peso ideal e lembrar de ter muito cuidado com exercícios, principalmente quando a gente já tem um quadro mais avançado, que esse ventrículo ele praticamente não tem mais luz. Então a gente sabe que qualquer exercício um pouco mais intenso, esse paciente pode acabar tendo uma morte súbita. Então isso precisa também ser explicado ao tutor para ter esse cuidado. A gente precisa também mostrar para o tutor a importância das consultas periódicas e aí a gente que vai falar a cada quantos meses, né, esse paciente vai estar voltando para a gente. Mas isso vai ser muito individual, né, de cada paciente, mas em geral, pacientes com cardiomiopatia é importante fazer um acompanhamento com uma periodicidade maior, tá? Então, se é um quadro que já tem repercussão hemodinâmica, é importante pelo menos a cada 3 meses a gente estar monitorando. Casos ainda iniciais, né, que ainda não apresentam repercussão hemodinâmica, a gente pode até estar afastando mais essas consultas, mas realmente vai ser bem individual de cada paciente. Então tem que realmente ver qual que é o caso clínico, né, do seu paciente para estar escolhendo as melhores épocas, né, de retorno e fazer esse acompanhamento. Lembrando que o tutor tem que sempre ficar ciente que são alterações, né, que vão piorando ao longo do tempo e qualquer sinal clínico diferente ele precisa retornar imediatamente para que a gente possa reavaliar e ver aonde mais a gente pode intervir. O prognóstico da cardiomiopatia hipertrófica felina vai variar de acordo com o estágio da doença. Então, se for mais avançado, né, o prognóstico é pior. Se ainda estiver no início, o prognóstico acaba sendo melhor. Lembrando que, além do estágio da doença, o prognóstico também está muito ligado com a resposta desse paciente às medicações. Então, a gente sabe que tem pacientes que respondem bem e pacientes que não respondem tão bem. Então, isso também vai influenciar no nosso prognóstico. Bom, gente, como eu sempre digo nas nossas aulas, para que a gente possa desconfiar de uma patologia, ela precisa estar presente nos nossos diagnósticos diferenciais. Por isso, é sempre importante que a gente auscute os pacientes de uma forma bem minuciosa e que a gente comece a aderir à inclusão do ecocardiograma nesses nossos pacientes, principalmente essas raças, né, que eu comentei, e também pacientes que a gente sabe que é predispostos, pacientes já com uma idade mais avançada. No meu caso, por exemplo, eu costumo colocar, se por acaso, né, não tiver alguma alteração que eu já tenha desconfiado, mas a partir de 7 anos de idade, porque a gente sabe que a partir de 7 anos esse paciente já está começando a entrar na fase idosa, né, na fase senil. Então, o eco já começa a fazer parte dos meus exames check-ups desse paciente. Mas é sempre importante, né, a gente juntar a clínica, uma boa avaliação física, para que a gente possa desconfiar dessa patologia. E assim, gente, quando a gente começa a fazer os exames de uma forma profilática, a gente consegue acabar diagnosticando de uma forma precoce e com isso a gente consegue fazer um manejo melhor, entrar com um manejo correto, fazendo com que a gente consiga aumentar a expectativa de vida desses nossos pacientes. Por isso que é tão importante a gente realizar os exames check-ups, né, anuais e incluir o eco, né, nisso, para que a gente consiga realmente diagnosticar essas doenças precocemente. E quando a gente consegue intervir de uma forma precoce, a gente acaba também aumentando a expectativa de vida. Então isso é muito bom, tanto, né, para a gente, que vai pegar uma alteração ali no início, como para o nosso paciente e para o tutor, que vai ter aquele paciente ali por mais tempo, porque a gente diagnosticou precocemente e conseguiu intervir, tá? Eu já atendi alguns gatos em emergência cardíaca, principalmente com tromboembolismo.
Quem já atendeu, já pegou esses pacientes na emergência, sabe como que é complicado o manejo dessa alteração e como o prognóstico é ruim. Por isso que a gente precisa sempre tentar diagnosticar isso no início e saber certinho a abordagem que a gente tem que ter com esses pacientes para que a gente consiga aumentar a expectativa de vida ou até mesmo salvar o paciente, né? A gente sabe que o tromboembolismo é muito grave e muitos pacientes acabam vindo a óbito secundário nesse tromboembolismo. Então, quando a gente pega um paciente, né, com essa suspeita, a gente precisa diagnosticar o mais rápido possível, porque a gente sabe que tem um prazo para a gente conseguir tentar reverter esses quadros. Então, quanto mais rápido a gente diagnostica, mais rápido a gente começa a tratar e com isso a gente tem chance de conseguir salvar esse paciente. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero também ter tirado algumas dúvidas em relação a esse caso. E se por acaso vocês têm ainda alguma pergunta, vocês podem estar mandando para mim no Instagram, que eu vou adorar ajudar vocês sobre esse assunto, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas médicos veterinários e siga o nosso canal para você saber como lidar com essas emergências felinas.